Nós não somos um sopro, um nada. Você está aqui, de repente estoura uma artéria no cérebro, pronto, acabou o sujeito. Pronto. Então a gente se arvora de achar que somos poderosos. Não somos. Nós estamos nas mãos de Deus. E esse orgulho que a gente tem é uma pena, porque isso nos distancia. O dia que a gente fizer uma leitura atenciosa da parábola dos talentos, parábola dos servidores da vinha, que tem chamada a parábola dos trabalhadores da última hora, a gente vai ver que, para Deus, todos somos iguais. O que ele contratou na primeira hora, que era forte, poderoso, vai ganhar o mesmo que o outro que era fraquinho, estava lá magrinho, 5 horas da tarde na praça, que só trabalhou 1 hora, não aguentou o sol quente, vale 1 denário também. Todo mundo para Deus vale 1 denário. Quando a gente andar na rua, que a gente encontrar um sujeito comendo lixo, se olhar para isso, ele também vale 1 denário. Você vale 1 denário, ele também vale 1 denário. A gente tem que acabar com esse negócio de achar que, não, mas eu tenho uma lâmina mais do que o outro. A questão 982 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é que nós temos que fazer para conseguir uma boa sorte na vida futura. E indaga Kardec. É suficiente a nós o conhecimento das manifestações dos Espíritos, crer na manifestação dos Espíritos, para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, conhecer do mundo espiritual já nos garante uma boa sorte na vida futura? Não, porque se assim o fosse, estariam degradados todos aqueles que não o são, o que seria um absurdo. Aí então os Espíritos complementam, dizendo o que é que nos garante a boa sorte. Ele diz, o bem é que garante a boa sorte na vida futura. Ora, o bem é sempre o bem, independente da forma como ele se faça. Então, essa questão oferece para nós a leitura de que não adianta a gente querer achar que não, porque somos espíritos, somos mais que o outro. Ih, fulano, coitado, não sabe nada, é um infeliz. Quem sabe? Sabe mais do que nós. A obra do irmão Jacó, Voltei, mostra ele como doutrinador espírita, divulgador, desencarnando numa condição mediana e recebendo uma professorinha rural. Olha o consolo para os professores presentes. A professorinha rural aparece cercada de entidades angélicas em forma de crianças, e ele fica olhando aquela luz, chegando, meu Deus, quem é esse espírito? Uma professora rural. Quer dizer, valeu de alguma coisa ser professor, né? Então, nós às vezes queremos ser muita coisa e não somos nada. Irmão X tem um conto no qual ele diz que uma das etapas do processo de desenvolvimento das almas é fazer o bem ignorado. Porque quando você faz o bem como Madre Teresa de Calcutá, é uma beleza, você faz o bem, todo mundo olha você, serve. E o que está nas linhas, perdido aqui no interior, coitadinho, sumido, fazendo o bem, ninguém sabe nem que ele existe, mas é uma alma espetacular. Não vai deixar seu nome na história, não vai saber nem ler muitas vezes, mas é uma alma grandiosa que está aí. Isso vai fazer parte do nosso processo de crescimento. Numa dada hora a gente vai cruzar pelo caminho aí com uma experiência dessa de ser uma alma ignorada. Imagine alguém que sempre esteve nos holofotes, de repente ser uma pessoa apagadinha, fazer o bem sem reconhecimento. Todos esses processos fazem parte desse 4º passo, do desenvolvimento da nossa humildade, da nossa capacidade de aceitar as coisas como elas são, até que nós, finalmente, podemos caminhar para o passo 5, que é o passo da perseverança. Quantos de nós parecemos cavalo, eu não vou dizer paraguaio, né? Vou dizer cavalo chileno, que sai numa arrancada doida, o sujeito pega 1000 tarefas e faz isso, faz aquilo, e depois vai cansando e abandona. Paulo de Tarso não abandonou. Se ele é modelo para nós, que ele nos seja modelo, não porque, olha, ele viu Jesus, mas gente, e o que ele fez? E o esforço, a perseverança, que nós mantenhamos o propósito da perseverança. E quando eu falo do propósito da perseverança, eu não estou me referindo apenas às atividades dentro da casa espírita, porque a tarefa no bem não tem contorno, mas a não desistência de um filho drogado, a não desistência no campo profissional de fazer a atividade correta, os professores não desistirem da atividade que fazem, e todos os demais, a pessoa que atende o público, todo dia ela diz a mesma coisa, é a terceira porta da esquerda. Já está cansado de dizer.
Aí a pessoa chega, a terceira da esquerda, mas a pessoa não sabe, Tudo isso é parte do processo de desenvolvimento nosso, porque o bem, ele não tem contorno. É ilusão nós acharmos que, outro dia conversando com uma moça, ela dizendo assim, eu fico com tanta inveja do pessoal que vem aqui para a casa espírita fazer o trabalho, porque, puxa, eu queria tanto poder participar, mas sabe o que é? O meu marido não deixa eu evoluir, sabe? Aí eu tenho que ficar em casa. Ou seja, evolução só existe dentro da casa espírita. Vê se pode. Então aí a pessoa fica com raiva do marido que não deixa, ele não me deixa evoluir, com ódio dele, aí não resolve. Como é que você vai resolver as coisas desse jeito? Então a perseverança, ela está em todos os nossos aspectos, de nós não abandonarmos o bom propósito, de lutarmos até o final. Paulo de Tarso, ao longo da sua vida, a gente vai vendo as transformações que ele vai passando. De duro, inflexível, doutor da lei, ele vai se adocicando ao longo da história. Ele vai se tornando mais humanizado, mais sensível, entendendo melhor a questão humana. O diálogo que nós conversávamos hoje de tarde, sobre a questão de João Marcos, e o entendimento de que o garoto não fazia as coisas de boa vontade, portanto deveria voltar para casa, é de suma importância. De que adianta João Marcos ficar de má vontade, bicudo? Então, poxa, se a pessoa não está fazendo boa vontade, nós temos que desenvolver alguma coisa. Se ele não faz, o trabalho não pode ser peso. Então nós temos que desenvolver a capacidade de transformar isso, ressignificar as nossas coisas, ressignificar os nossos valores. Hoje, a gente passa por alguns momentos muito complicados em termos de ambiente doméstico, se fala muito das relações familiares tão complicadas e tal, e as pessoas dizem, nossa, minha cruz é meu marido é um inferno na minha vida. O dia que ele morrer vai ser uma bênção para mim, né? Mas aí, todo dia que ele sai para o trabalho, eu digo, vai meu bem, vai com Deus, mas esse vai com Deus é para ele ir com Deus, mas ele volta. E aí você fica pensando, por que, meu Deus? Por quê? Por que nós somos assim? Por que nós somos tão duros? Por que somos tão duros? A gente poderia fazer muito mais. Não fazemos. E a gente acha que está ganhando, porque faz o jogo duro. Então, o que Paulo nos mostra? O adocicar das relações. A proposta da doutrina espírita, ela é muito interessante nesse sentido. Porque a doutrina espírita nos propõe o seguinte: quando a gente olha um familiar difícil, é muito comum as pessoas dizerem assim, esse é o meu karma. Às vezes o marido vem chegando e diz, olha, meu karma é isso aí. Aí chega, oi bem, senta aqui e tal, mas o marido já era o karma. Ou então os filhos, olha, isso é uma cruz que eu carrego, esse menino. E a proposta que o Espiritismo nos oferece é fazer uma releitura disso, uma ressignificação. Qual é a proposta do Espiritismo? É que a gente olhe para o outro com um olhar espiritual. Olhe para ele e diga para si mesmo, você é a minha grande oportunidade de me desenvolver. Se eu conseguir me relacionar com você e superar as dificuldades que a gente tem, nossa, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Mas se a gente não se der bem, vai ficar um relacionamento fraturado. E as questões em fratura, elas sugerem uma retomada do processo de aprendizagem. E isso tudo precisa ser revisto. Nós precisamos renovar a nossa visão, fazendo o processo de ressignificação, que seria o quê? Observar as relações que nós temos com os outros, identificando nitidamente que o outro que está no meu ambiente doméstico, no meu ambiente de trabalho, não é minha cruz, não é meu karma, não é a desgraça da minha vida. Ele é a minha oportunidade de superar a minha pequenez. Nós temos que lutar enquanto nós temos força. É claro que nem toda vez a gente vai conseguir êxito. Se a gente não conseguir êxito, a gente tem que ter a consciência de que fez o que poderia ter feito. Se a gente está ainda a caminho com a dificuldade, não olhar o outro e dizer, oh meu Deus, eu vou levar isso até quando? Até quando eu vou levar essa cruz? Não, mas essa é a minha oportunidade. Porque há um conceito que o mundo hoje fala muito, né? Que é aquele de dizer assim, você não está satisfeito com o que você tem? Então vá atrás do que presta, larga, vá atrás do que é bom. E a doutrina espírita é diferente. Você não está satisfeito com o que tem? Ah, não estou. Então mereça. Faça alguma coisa para merecer o que você quer, porque a gente quer sem merecer. Então, Deus não vai dar uma pedra ao filho que pede um pão, nem uma serpente àquele que pede um peixe. Então, se eu merecer
uma família mais harmônica, Deus não vai deixar de me dar, mas primeiro eu tenho que merecer. A gente quer inverter a equação. Nós queremos primeiro receber para depois merecer. Não tem como, a lei do mérito é assim. Primeiro você faz, depois você recebe. E a gente precisa então dizer assim, então eu vou merecer. Eu vou trabalhar para que eu desenvolva mecanismos em mim para merecer aquilo que o outro possa me dar e que hoje ainda não me dá, que outra pessoa me dê, sei lá. Mas eu vou desenvolver o mérito para que Deus, dentro de suas leis, amanhã me ofereça aquilo que eu quero. Perseverança, portanto, para nós, no nosso quinto passo, a perseverança no trabalho de construção. Isso é importantíssimo. O sexto passo. O sexto passo do processo de desenvolvimento de Saulo de Tarso é quando ele encontra a anulação de si mesmo. Quando ele chega a dizer, já não sou eu mais quem vive, já é o Cristo que vive em mim. Quando nós encontramos a compreensão de que o que a gente faz não é mais por uma questão do meu ego, de querer superar, é sinal de que nós estamos entendendo o mecanismo da vida. Que eu já não estou mais fazendo as coisas para que eu tire vantagem pessoal. O que importa é que a equipe cresça, que o trabalho apareça. Aí faz uma tarefa, puxa, mas o meu nome não apareceu, hein? Não botaram meu nome, eu queria que meu nome estivesse aí. E a gente tem aquele orgulho pessoal de tentar fazer com que os nossos nomes apareçam. Bobagem. No livro O Espírito da Verdade, escrito por vários autores, Chico Xavier é o médium, há uma mensagem, número 12, em que o Espírito Eurípides Barçanufo escreve para nós sobre essa loucura que a gente tem, que a gente corre atrás das coisas desnecessárias e aquilo que é importante fica. O que é importante de fazer não faz. Se perde com tanta loucura e aquilo que é importante, de obra importante, não fica. E ele diz assim ainda, é preciso que a gente, quando saia da vida, deixe uma obra melhor do que aquela que a gente está deixando, porque uma boa parte da humanidade está deixando como sua melhor obra a sepultura. Então a sepultura, o mais bonito que a pessoa deixou é o túmulo, porque tirando o túmulo, o que ficou do fulano passou pela terra, não fez nada. E ele ainda termina a mensagem assim, é preciso mudar. É preciso ser mais do que pó. Porque a gente é pó, do pó voltará, então tem que ser mais do que pó. Deixar uma contribuição, fazer alguma coisa. Mas essa contribuição não precisa ser aquela que avoca para nós o poder. Mas a gente se identifica com a causa. E o importante é que a causa caminhe. Isso é que é o ideal que a gente procure. Nessa discussão toda, relembrando um ponto que a gente já comentou, hoje pela manhã, existe um momento significativo de Saulo, já Paulo de Tarso, no qual ele, refletindo sobre as suas dores, conversa com Jesus em sonho, pedindo que ele retire dele o espinho que ele tem na carne. Esse espinho que ele tem na carne poderia ser mil coisas. Cada livro escreve uma coisa diferente que teria sido o espinho na carne de Paulo. Mas o fato de ele indagar a Jesus, Senhor, tira o meu espinho na carne, e Jesus responder, Paulo, a minha graça te basta, significa que o cristianismo e o Cristo em si possui instrumentos de consolo suficientes para que a gente caminhe mesmo com as nossas dores. A gente querer atravessar a vida sem experimentar sofrimento é ilusão. No livro Sinal Verde, há um capítulo, se não me engano é o capítulo 50, chamado Hábitos Infelizes. E lá André Luiz relaciona um conjunto de hábitos infelizes: fazer visita demorada a pacientes, bater portas com estrondo, e lá tem um, quase no final, viver sem querer sofrer. Como que a gente vai querer viver sem sofrer, gente? Se a vida na Terra ela é um encontro com os nossos conflitos. Então a gente vai naturalmente encontrar algumas dores. E é preciso que a gente se forre de condições para enfrentar esses conflitos, sem que necessariamente a gente encontre nesses conflitos uma dor para nós. A gente precisa aprender a lidar com ela, entendendo ela como um processo de crescimento nosso. E aí Paulo de Tarso diz que Jesus teria dito, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Cristo também precisa nos bastar, ou seja, o conhecimento espírita precisa ser suficiente para nos bastar. Porque se a gente não tiver isso, vai ser complicado para nós. E como sétimo e último passo dessa jornada está a humildade.
Porque Emmanuel conta que quando Paulo de Tarso, depois dos seus quase 40 anos de divulgação da mensagem espírita, foi finalmente sentenciado pela espada do soldado que lhe decepou a cabeça, nós ficamos a imaginar, meu Deus, que festa maravilhosa não deve ter acontecido quando Paulo saiu do corpo. Que coisa linda, que show, que espetáculo não deve ter sido. A obra Paulo Estevão diz que na última viagem que Paulo fez, quando ele deixou as cidades pela última vez, aonde o barco aportava, a multidão vinha para o cais, acenava para ele, trazia comida, trazia coisas, e ele era extremamente bem tratado, o povo muito agradecido pelo que havia feito. E Lucas, então, que estava escrevendo Atos dos Apóstolos, estava fazendo suas anotações, ele disse, não escreva isso. Não coloque nos Atos dos Apóstolos os meus méritos, o meu reconhecimento, para que amanhã ninguém sirva a causa cristã na expectativa de receber isso que eu estou recebendo de retorno. Deixe só a primeira parte, deixe só as pedradas, para que as pessoas não venham para a causa na expectativa de receber de volta aquilo que de fato poderão não receber. E de fato, no Ato dos Apóstolos, não há nenhuma menção sobre a maneira como as populações das cidades onde ele aportou o teriam tratado. Mas a imaginar a mobilização dos humanos, dos chamados vivos, em função de Paulo, é de se imaginar a grandeza da festa quando Paulo desencarnou. Só que o que a obra conta é algo absolutamente surpreendente. Quando o soldado decepa a cabeça de Paulo e ele se desprende do corpo, e nós que estamos lendo a obra, estamos esperando a festa extraordinária, descobrimos que Paulo, ao sair do corpo, está num local escuro. Ele não vê nada. Ele não enxerga nada. Ele está cego de novo. E quando ele se percebe cego, e nós poderíamos imaginar que Saulo fosse dizer, mas que é isso? Depois de tanto sacrifício, ainda estou cego. Quando ele se percebe cego, ele diz, está certo, eu persegui, eu mandei matar Estevão, eu tentei destruir aquela doutrina que era tão maravilhosa, eu mereço mesmo isso, eu não fiz o suficiente. E ele começa a reconhecer a extensão das suas culpas, o que nos sugere que o espinho da carne era isso, porque ele desencarna com essa crise de consciência, é bastante razoável. Então ele está nas suas reflexões profundas, sentado, refletindo sobre o ocorrido e dando razão à decisão de Jesus de torná-lo cego, quando ele ouve uma voz. A voz diz assim para ele, irmão Saulo, e pelo timbre de voz ele reconhece, Ananias. Ele se aproxima e diz, o Senhor me mandou, porque assim como da primeira vez, Ele me enviou para que abrisse os teus olhos para o Evangelho, Ele me chama agora para que eu abra os teus olhos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, Ananias se aproxima e toca os olhos de Paulo, e escamas espirituais caem dos olhos dele. Aí sim, aí ele vai poder contemplar o resultado do trabalho grandioso que ele conseguiu realizar. Um trabalho espetacular, no encontro dele com Abigail, o encontro com Estevão, e mais à frente, o próprio Cristo que vem recebê-lo. Vem Saulo, vem Paulo, porque é da vontade de meu Pai que verdugos e vítimas se reúnam no seu reino de amor. E todos então se reúnem e eles passam por cada uma das cidades fazendo orações, pedindo pelo sucesso de cada igreja. E em seguida essa multidão de entidades angélicas demanda para o infinito, para um local extraordinário. Essas reflexões todas são tão significativas para nós, que a gente precisa parar e também da nossa parte, indagar aonde nós estamos nessa estrada, em qual dos passos nós nos encontramos, em que momento da nossa existência, em relação a esse encontro com o Cristo, nós nos encontramos.
Em que estação estamos parados? Será que já encontramos a nossa estrada de Damasco? Será que já perguntamos o que Deus quer para que nós façamos? Já enfrentamos o nosso deserto pessoal de valores? Já caminhamos por cada uma das etapas que nos leva até a construção do nosso eu verdadeiro? Ou ainda estamos lá atrás, recalcitrando contra os aguilhões? É importante observarmos que essa é uma tarefa de urgência, porque a dor não nos dará sossego. Nós não poderemos adiar o nosso encontro com o Cristo, porque a dor bate à nossa porta. E a gente precisa de um consolador. Nós precisamos de um Cristo que nos acolha, que nos abrigue, como dizia Estevão. Ainda bem que ele foi um carpinteiro para construir o abrigo que acolhe a todos nós que sofremos. É isso que a gente precisa desenvolver para que na atualidade de hoje o trabalho de Paulo seja interpretado não somente dentro da casa espírita, mas na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nosso ambiente familiar, que nós traduzamos todo esse conjunto de valores que Paulo apresenta para que a gente de fato faça sentido para nós a compreensão e a leitura de toda essa história maravilhosa que Paulo representa. Nós só saberemos de fato que nós teremos encontrado o caminho verdadeiro, que estaremos seguindo a trilha do cristianismo legítimo, se diante das nossas dores, nós soubermos agasalhar as nossas dores sobre os ombros e caminhar com os nossos fardos para mais adiante, como propõe a mensagem espírita. Que a gente não desista de nós mesmos, que nós não desistamos da nossa capacidade de bem fazer, que nós acreditemos no dom que nós possuímos de amar e de realizar coisas extraordinárias, que nós sejamos capazes de abrir esse tesouro imensurável de amor que tem nas nossas almas e que está guardado, sem que a gente ofereça. Nós podemos amar mais, nós podemos nos doar mais. Não estou me referindo à causa espírita, mas à família, à vida, às coisas, a tudo, e à causa espírita também, mas a gente precisa sentir mais em plenitude a vida para que as nossas dores pesem menos. Porque se a gente fizer isso, se nós trabalharmos nessa direção, os espinhos na carne que todos nós temos não serão motivo da gente desistir da jornada, porque a gente vai saber que apesar de todas as nossas dores, a graça do Cristo nos basta. E é isso que eu desejo, que nós todos encontremos a graça do Senhor, que há de nos bastar diante dos nossos espinhos. Uma boa noite para todos.